Você está em casa, em uma noite como qualquer outra, enquanto passa pelo corredor escuro em direção à cozinha. Porém, algo chama sua atenção. Uma porta que você nunca notou antes, escondida discretamente atrás de uma cortina pesada. Curioso, você se aproxima lentamente, sentindo o arrepio percorrer a sua espinha, à medida que a atmosfera ao seu redor se torna mais tensa. E com as mãos trêmulas, você puxa a cortina para o lado, revelando uma porta secreta que há muito tempo se passou despercebida dentro da sua casa. Você observa com medo, imaginando o que tem lá dentro. Pronto, pode parar de imaginar. Pelo menos por enquanto, pois no vídeo de hoje eu vou responder isso pra você. O que tem lá dentro? Hoje falaremos sobre lugares assustadores que não deveriam ter sido descobertos. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já quis ser youtuber ou trabalhar com edição, mas o fato de não saber editar talvez te fez desistir? Então, isso não é mais um problema. Você já ouviu falar da Wondershare Filmora? É uma ferramenta poderosa de edição de vídeo que pode te auxiliar muito na hora da sua edição de vídeos. Com a mais recente atualização do Filmora 13, eles introduziram ferramentas de ponta baseadas em inteligência artificial, como tradução instantânea, recorte preciso e síntese de voz. Imagina poder transformar as suas ideias em vídeos profissionais com apenas alguns cliques. É exatamente isso que o Filmora oferece, uma maneira fácil e acessível de dar vida às suas versões criativas. E o melhor de tudo é que neste período da campanha de Páscoa, você pode aproveitar um desconto incrível de 15% no plano atual, ou 20% no plano perpétuo do Filmora. Quer deixar seus vídeos ainda mais incríveis? O Filmora oferece uma biblioteca de efeitos e transições e músicas licenciadas para tornar o seu projeto único e profissional. Além disso, com o Filmora Cloud você recebe 1 GB de armazenamento para armazenar seus vídeos na nuvem ou editar em conjunto com outras pessoas. Então, se você está procurando uma maneira rápida e eficaz de criar conteúdo visualmente atraente, experimente o Wondershare Filmora e veja a diferença que ele pode fazer em seus vídeos. Aproveite os descontos da campanha de Páscoa e vamos dar um upgrade na qualidade dos seus vídeos. É só acessar o link da descrição. Então, bora lá! O porão. Em um tranquilo bairro do Missouri, uma casa aparentemente comum escondia um segredo sombrio que remontava aos anos 50. Em 2012, William C. Neff contratou trabalhadores para que realizassem reformas na sua residência. O estranho começa quando eles se depararam com um porão secreto. Eles resolvem explorar o local, até que do nada, eles descobrem algo assustador. 2 potes de vidros que parecem conter algo dentro. Ao pegarem, eles olham, eles tentam entender do que se trata, até que eles percebem que aquilo não é nada mais, nada menos que um feto humano. Aquele porão aparentemente era um ambiente que há muito tempo servia como uma clínica de aborto ilegal. Os fetos humanos foram descobertos cuidadosamente cobertos por um pano antigo, sob uma mesa de exame médico abandonada. O proprietário da casa, ao ser confrontado com essa revelação sombria, não demonstrou grande surpresa, pois os rumores do passado obscuro do local já haviam ecoado através das gerações da sua família. Os pais de Neff compraram a propriedade em volta de 1950, e de acordo com ele, o seu pai dirigia uma clínica de quiropraxia na propriedade, e desde aquela época, seu pai já lhe falava de alguns potes no porão. Ao fazer uma investigação, a polícia descobriu que no início dos anos de 1900 o edifício foi usado como uma clínica por um médico chamado Hopkins. Esse médico, ele fazia aborto em mulheres ilegalmente naquele local, deixando uma história sinistra por trás dessa propriedade. Quarto do Josh. Um rapaz e seu irmão saíram para fazer uma busca por uma casa para eles comprar. Eles encontraram uma casa desocupada no Missouri e resolveram dar uma avaliada nela. Quando os dois chegaram lá, eles perceberam que o local possuía um porão que eles descrevem como sujo e molhado. Eles resolveram então dar uma olhada melhor no porão para ver se encontravam algo. Nas paredes do porão, tinha mensagens totalmente esquisitas. Nessa, podemos ver escrito regras para algum tal de Josh. Regras que dizem: não escrever ou desenhar nas paredes. Não ver Isaias através do buraco. A primeira pergunta é: quem é Josh? E por que ele observa Isaias? Em outra parede, alguém havia escrito: Josh, pare de ler isso e vá para a cama. Mamãe. Até aqui é confuso, mas as mensagens elas tomam um rumo completamente assustador. Nessa, nós vemos: Josh, pare de me observar. Será que Isaias que escreveu isso? Dando uma explorada melhor na casa, eles encontraram isso. Essa parte de trás da escada, podemos notar uma interligação com o porão, e é aí que vem o detalhe. Se olharmos a escada por fora, podemos ver exatamente esses buracos. Será que era por eles que Josh observava Isaias? Se sim, significa que ele ficava preso? Mas por quê? São muitas dúvidas e teorias, porém, até hoje ninguém sabe quem é Josh ou Isaias, ou até mesmo por que aquilo foi escrito naquelas paredes. A estante.
Esse relato ele vem de um usuário do Migur chamado 2Byte Brownie, que compartilhou fotos de uma descoberta arrepiante na sua casa. Ele conta que certo dia ele e seu irmão mais novo estavam brincando em casa quando acidentalmente um deles acabou caindo e esbarrando em uma estante de livros. Para surpresa deles, ela se moveu. Curiosos, os dois resolveram arrastá-la para ver do que se tratava. Ao fazerem isso, notaram uma porta. Ao abri-la, eles ficaram intrigados e curiosos ao ver o que possuía lá, pois tinha uma escada em espiral que descia para baixo. Eles desceram a escada preta, já com um certo receio. Cerca de metade do caminho, eles deparam-se com um espaço rasteiro. Para o horror absoluto deles, eles perceberam que alguém havia estado vivendo ali, pois havia uma cama improvisada com uma coberta. Um detalhe é que essa cama estava coberta de tralhas, inclusive, e tinha até casca de banana lá, e papéis de doce de Halloween daquele ano. Foi quando eles se deram conta de que o tal intruso devia ter se infiltrado nos seus quartos quando eles não estavam lá. Ele fez isso para roubar os doces que eles haviam conseguido no Halloween. Doces que haviam desaparecido na semana anterior. Após isso, eles avisaram seus pais, que chamaram a polícia para averiguar o local. O invasor, ele nunca mais apareceu. Mas aí fica a parte assustadora. Quanto tempo essa pessoa já vinha morando com eles? E o que ela pode ter feito enquanto eles dormiam? Chega a ser bizarro e assustador pensar nisso, não? A nova casa. 8 de janeiro de 2008. Jason e Carrie Brown estavam completamente empolgados com a nova casa que eles haviam comprado na Carolina do Sul. Mais tarde naquela semana, Carrie estava em casa quando ela e seu tio começaram a remover algumas estantes de livros. Nesse momento, algo inesperado chamou a sua atenção. Uma passagem secreta oculta atrás das prateleiras. Com os corações acelerados, eles entraram no corredor escuro desconhecido. No pequeno cômodo ao final do corredor, havia um misterioso pedaço de papel, deixado pelo antigo dono da casa. O papel dizia: "Você encontrou. Se você está lendo isso, então você encontrou a sala secreta. Eu fui o dono dessa casa por um curto período e descobriu-se que ela tinha um sério problema de mofo. Um que na verdade deixou meus filhos muito doentes, a tal ponto que a gente teve que se mudar. Então, eu aconselho a você a verificar isso. Se você quiser me enviar uma mensagem, adoraria saber quem acabou ficando com esta casa, porque eu realmente gostei da casa e tenho boas lembranças dela. Também, se quiserem, eu posso contar mais coisas sobre a casa." Jason e Carrie eles acabam entrando em contato com o antigo dono e ele explica melhor a situação. Quando eles chamaram uma empresa para resolver o problema, descobre-se que se tratava de um mofo tóxico, que em uma escala de 0 a 10 o seu nível era 7, disse um analisador. Isso poderia ser fatal para a família. Sorte que eles descobriram o problema antes, senão ia dar muita merda. O antigo quarto escondido. Em 2013, alguns estudantes noruegueses compartilharam uma história intrigante. Eles disseram que seu senhorio os contou que todos que moravam ali falavam sobre um antigo quarto escondido que nunca foi encontrado. O mero pensamento já era arrepiante o suficiente, mas por curiosidade, os estudantes resolveram procurar. A surpresa veio quando eles realmente o encontraram e capturaram algumas fotos. Um dos estudantes explicou que foi uma busca totalmente demorada, até que por acaso, enquanto um deles explorava o sótão e acabou se esticando, a parede se moveu misteriosamente. Do outro lado, havia uma pequena área. Essa área era repleta de objetos antigos da Segunda Guerra Mundial. Entre esses achados, havia uma mensagem assustadora que alertava: "Se você tem estômago fraco, não prossiga." A sala ela possuía uma espécie de alarme, apenas uma lâmpada, um mapa antigo da Europa, um único sapato de boneca branco. O mistério ele permaneceu envolvendo a origem desses itens até a visita de historiadores locais, que revelaram um segredo ainda mais obscuro. Esse quarto ele foi utilizado para produzir jornais clandestinos durante a ocupação nazista. Mesmo com seus esforços, os nazistas nunca desvendaram esse segredo. Quem diria que apenas um simples movimento de se esticar numa parede poderia revelar segredos tão antigos? As portas abertas. Em 2013, Brett Muglin e Mark Hartman se mudaram para sua nova casa fora do campus, para o seu último ano na Universidade Estadual de Ohio. Após alguns dias na nova casa, eles acordaram durante uma manhã e descobriram que todas as portas da casa estavam abertas. Portas do quarto, da máquina de lavar louça, da geladeira, da secadora, da máquina de lavar roupa, do forno e do micro-ondas. Todas elas. A princípio, eles pensaram que fosse uma brincadeira dos outros estudantes, mas um dia algo os assustou. Eles ouviram barulhos lá embaixo. Assim, pegaram um taco de beisebol e uma faca e foram investigar. Quando chegaram ao porão, encontraram uma porta trancada para a qual ninguém tinha chave. Eles ouviam sons vindo de dentro.
Alguns dias depois, um dos amigos que o visitou disse que tinha conhecido o colega de casa deles, um tal de Jeremy. Nesse momento, Brett e Mark gelaram. Eles disseram: "A gente não tem um colega de casa chamado Jeremy." Assustado, ligaram para o proprietário e para a polícia, que foram direto para a porta misteriosa. Forçaram a porta para encontrar um quarto secreto onde um homem estava morando o tempo todo. Havia foto deles com seus amigos, família e até uma cama desarrumada e livros. Ele vinha usando uma porta lateral secreta para entrar e sair da casa. Descobriu-se que o primo do homem tinha morado na casa no ano anterior. E quando todos saíram, ele se instalou em seu quarto secreto no porão e ficou por lá. Agora, ficar imaginando o que esse cara planejava morando ali chega a ser assustador. Fora o que ele já deve ter feito quando ninguém sabia que ele estava lá. Peter Pan. Em 6 de abril de 1983, Earl e Hutch Davis, duas empregadas, estavam limpando o porão abandonado de um prédio antigo em Los Angeles. O porão ele não costumava ser muito visitado, só havia tralhas e lixo lá. Porém, havia algo em comum. Um porta-malas velho de um carro antigo. Esse porta-malas foi deixado por décadas lá, não se sabe a origem dele. Curiosas, as duas resolveram forçá-lo para abrir. Quando elas abrem, notam algo assustador. Dentro do porta-malas havia duas bolsas de médico, juntamente com alguns jornais amassados da década de 1930. Ao abrir as bolsas, elas notaram lençóis enrolando alguma coisa. Quando abrem os lençóis, um terror sobe pela sua espinha. Elas encontram ossos humanos, mais especificamente, ossos de bebês. Assustada, elas chamam as autoridades que vêm observar as bolsas. E depois de uma autópsia, se descobre que todos os bebês nos porta-malas morreram entre 1930 e 1952. Só que aí, um mistério assustador começou a pairar pelo ar. Dizem que na época rolava um negócio chamado Baby Snuffing pago. Para quem não entende esse termo, se trata de tirar a vida de um recém-nascido. Então, se era pago, você já entende o resto. Mas nada comprovado. Porém, algo assustador foi encontrado nas bolsas. Elas possuíam as iniciais de um nome. Elas eram J.M. Barrie. Você pode não conhecer esse nome, mas não é nada mais, nada menos que o nome do criador de Peter Pan. Ao que tudo indica, ele não tem nada a ver com isso, pois acabou falecendo aos 77 anos de idade em 1937. O caso ele continuou sem uma solução por muitos anos, até que em 2010, testes de DNA provam que dois dos bebês mortos eram os filhos da proprietária do prédio, Janet Ann Barrie, o que talvez já possa descartar o criador de Peter Pan. Mas aí abre uma janela de dúvidas. E os outros ossos de bebês? De quem são? Ou melhor, onde ela os conseguiu? E por que ela fazia isso? Essas perguntas, elas estão sem respostas até hoje. Bom, se você quer ver mais vídeos assustadores, é só clicar nesse que tá aqui na tela. E eu tô te esperando lá. Clica aí, te vejo lá.